Você está conectado ao Ministério Impactando Gerações. É um prazer tê-lo conosco. O pastor Eliseu Gomes viaja por todo o Brasil e muitos países. Ele conta com suas orações. Você vai assistir agora uma de nossas produções. Ao entrar por essa porta, entraremos na história, nos passos da igreja na Alemanha, o caminho vivo da reforma. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Lutero, ele nasceu na Alemanha, e eu estou aqui na Alemanha, pisando em terras alemãs, onde Lutero um dia nasceu, viveu, reformou a igreja e partiu para a eternidade. Atrás de mim está um grande monumento, que é uma igreja luterana, marca da reforma e do compromisso do povo alemão com Deus naquela época. Lutero, filho de Hans Luther e de Margaret Lindemann, ele nasceu em Eichleben. Eichleben é a cidade de Lutero. Então, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483 e morreu no dia 18 de fevereiro de 1546. Lutero mudou-se para Mansfield, onde o seu pai foi trabalhar nas minas de cobre. E lá em Mansfield, ele estudou em algumas escolas locais, onde ele teve muita projeção. Mas, aos 17 anos, em 1501, ele vai para a Universidade de Erfurt. E lá ele começa a desenvolver todo o seu intelecto, o seu desenvolvimento acadêmico. Ele tocava alaúde, um instrumento na época popular. Ele gostava de música, Lutero também era músico, e as pessoas chamavam ele de filósofo, porque já naquela idade, Lutero, aos 17, 18 anos, já fazia muita filosofia, já estava dizendo para o que vinha. Bom, Lutero ficou ali naquela universidade, viveu naquela região, e um dia Lutero estava passando numa rua e veio um raio, um estrondo, um raio em cima dele, e ele grita: socorre-me, Santa Ana, se me livrares, serei um monge. E não é que deu certo. O raio veio, não atingiu Lutero. Ele ficou preocupado com a oração que ele fez. Sabe o que ele fez? Deixou a universidade, deixou tudo o que estava fazendo para se dedicar ao ministério. Ou seja, ele foi para estudar, ele vendeu os livros, ele jogou os livros para as pessoas, doou, fez tudo e foi então para ser monge, dado aquela oração. Bom, eu não vou dizer que Santa Ana respondeu a oração de Lutero, isso não existe, mas o raio pelo menos serviu para despertar um chamado no coração dele. Eu espero que nenhum raio tenha que cair para despertar você também, não é? Vamos encarar a vida de Lutero em 4 partes. A primeira parte seria o desenvolvimento que ele teve, acadêmico, social. Segunda fase, o conflito teológico. A terceira fase, o cisma da igreja. E a quarta fase, a reforma. Em 1508,
Lutero vai lecionar na Universidade de Wittenberg. Olha, já naquela idade, um moço aplicado a formar opiniões. É nessa época que ele também visita Roma. Senhoras e senhores, ele ficou decepcionado com o que ele viu. Já começou ali alguma coisa. Em 1512, ele recebe doutorado em teologia. E no mesmo ano, em outubro, ele vai receber uma condecoração do Senado de Teologia da Universidade. Você está ouvindo o sino? O sino está tocando. Em 1515, Lutero é ordenado vigário. Ele vai agora cuidar de 11 monastérios. Começa a ter uma grande influência na vida secular, teológica e social da igreja na Alemanha. Agora vai aparecer no cenário um homem chamado Johann Tetzel. Johann Tetzel. Este homem foi contratado da Igreja Católica para começar a levantar fundos para a construção lá no Vaticano, lá em Roma, e, afinal, injetar dinheiro na Igreja Católica. Então eles começaram a criar uma coisa chamada indulgência. Indulgência era o grande negócio da época, porque você compraria a sua salvação. Lutero uma vez ficou chateado, porque ele encontrou um homem bêbado na rua, ia conversar com o homem, descobriu que o cara tinha comprado a indulgência para ele, até para o cavalo. Isso feriu a teologia de Lutero, porque Lutero, na verdade, também foi um grande filósofo teológico. Para você ter uma ideia, Lutero já tinha um compêndio de teologia sistemática. Gente, naquela época era um avanço muito grande. Uma pessoa já ter uma teologia sistemática. Não tinha esse nome, teologia sistemática. Mas Lutero já tinha alguma coisa nesse ponto. Então ele discordava disso. Esse Johann Tetzel começou a divulgar a indulgência, levantar recursos para a Igreja Católica vendendo salvação. Foi aí que Lutero fica nervoso, ele então prega 3 sermões, e esses 3 sermões deu o que falar. As pessoas comentavam, chegou no vídeo do Papa, o Papa Leão X, na época de Lutero. E olha, gente, isso custou muito a Lutero. Isso custou demais a Lutero, a sua vida, foi uma perseguição muito forte, mas ele não desistiu do seu legado. É claro que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou 95 teses. Ele criva lá na porta do castelo de Wittenberg. Agora, uma coisa que a história tem que corrigir, que se fala muito, é que Lutero pegou as 95 teses, bateu na cara do Papa, fez aquele negócio. Não, gente. O castelo de Wittenberg tinha uma porta onde era colocado os anúncios da região. Vende-se uma casa. Hoje seria vende-se um carro. Então colocava lá. Lutero apenas fez as 95 teses, contrapondo todo esse movimento de indulgência da Igreja Católica. Ele crava as 95 teses lá, e aí, meu irmão, começa a reforma. Meu Deus, deu muito o que falar. Pessoal, o Papa Leão X ficou muito chateado. Lutero começou a pregar contra a indulgência. Bom, isso foi o começo, porque Lutero começou a encontrar outros erros da Igreja Católica. Veja bem, o Papa colocou um homem chamado Karl Mietze para tentar encontrar Lutero para uma conferência, para tentar conversar com ele, porque Lutero escrevia bem, era professor, tinha uma certa influência na universidade. O que aconteceu? Ele conseguia convencer muita gente. Aí o Papa ficou preocupado. O Papa Leão X mandou esse Karl falar com Lutero. Lutero se negou, ele quis silêncio. Mas depois
1502, alguém incitou um amigo de Lutero, Eck, o nome dele era Eck. E esse homem aí foi chamado para debater a discussão da indulgência. Lutero não gostou, aliou-se a este homem e, por fim, Lutero decidiu romper silêncio. O debate aconteceu em 27 de junho até 18 de julho de 1519. E foi travada uma luta muito forte, porque Lutero teve que se expor demais e enfrentar teólogos da sua época. Ali, gente, dava-se o início da reforma. E a excomungação de Lutero, ele vai ser expulso da igreja um pouco mais à frente, lá por 1519, 1521, na verdade 1521. Mas olha, entre 1519 a 21 foi travada uma grande batalha teológica. Lutero ficou de frente com as convicções que ele tinha e, por final, ele começou a arrancar coisas erradas da Igreja Católica, que não foi só indulgência, não. Todo mundo fala indulgência, mas não é só indulgência, não. Tem muita coisa que Lutero começou a colocar em xeque. Por exemplo, a infabilidade papal, a salvação como propriedade da igreja. Ele escreveu aquele compêndio, Operation Salmos. Então, ele escreve muitos compêndios para tentar trazer a teologia de volta para o seu lugar e contestar a sua época. Não foi fácil para ele. Foi perseguido, ele quase morre algumas vezes. Se Lutero fosse viver hoje para contar para a gente o quanto custou a reforma, mal ele sabia o que estava iniciando. Iria guardar para sempre essa reforma da igreja, que até hoje está aí, e que nós somos frutos dessa bênção na vida de Lutero. O Papa Leão X, em 1518, ele tenta programar alguns debates com Lutero e dá-se início grandes movimentos para que se debata essa questão da indulgência, a infabilidade papal e a salvação como propriedade da igreja, e aí vai. Na verdade, eles tiveram algum tipo de tentativa de convencer Lutero. Por exemplo, no dia 15/6 de 1520, foi tentado conversar com Lutero, foi feito muitas coisas para que ele pudesse repensar sobre isso aí. Mas Lutero ficou mais bravo. Aí que Lutero começou a ficar bravo. Então, em 1520, ele escreve o seu grande tratado, que é a nobreza da cristandade da nação alemã. Com essa nobreza cristã da nação alemã, ele consegue conquistar quem? O povo e uma parte dos políticos da época, dos regentes da época. Ele vai iniciar agora uma carreira paralelamente política, não que fosse a ideia de Lutero. Mas, na verdade, gente, não teve como. Não teve como. Todas as tentativas foram feitas, mas não deu. No dia 3 de janeiro de 1521, Lutero é excomungado. Ele é excomungado, é expulso da Igreja Católica, e aí começa uma verdadeira luta. Vai entrar aí uma sessão em que no dia 22/12 de 1521, isso mesmo, 31/12 de 1521, é criado a dieta de Worms. A dieta do Worms, ou Worms, eu não sei falar alemão, mas é isso aí. O imperador Carlos V, ele então chama Lutero para se expor diante das autoridades agora. Agora já era igreja, já era o Estado, tentando tirar Lutero de todo esse emaranhado de coisas para defender as suas teses. Lutero vai, ele encontra muita gente, muitos teólogos da época, lá jogam uns livros em cima da mesa para ele tentar explicar. Jogaram lá um calhamaço de livro na mesa para ele. Lutero, se explica aí agora, lê essas coisas, eu quero que você se explique. Ele fala, não, eu preciso orar, eu preciso tirar um tempo. Ele vai para um canto e vai buscar a Deus, para que Deus dê a ele sabedoria para enfrentar. Um homem sozinho até aquela altura. Graças a Deus, alguns companheiros começaram a cercar, como vai ser o caso de Frederico o Sábio. Esse foi um homem muito importante na vida de Lutero.